Meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia em Corumbá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. César, nosso grande pastor, vai trabalhar o tema de hoje conosco, os desafios da igreja em tempo de pandemia, mantendo a saúde mental na pandemia. Pastor, graça e paz, boa noite. Como eu sempre faço nessas lives, né, embora eu conheça bem, eu tive a honra e o prazer de servir ao Senhor do seu lado por 4 anos, de aprender com o Senhor, mas eu preciso que o Senhor se apresente aí para o nosso pessoal. Então, a palavra com o Senhor aí, faça sua apresentação como lhe convier. Boa noite, que a graça bendita do Senhor Jesus seja com todos vocês aí, contigo, pastor Paulo Gustavo. Amém. E com todos os queridos aí de Corumbá, que eu ainda não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas vai chegar o momento, com a graça de Deus. Muito bem, eu sou pastor... O senhor está na minha lista. Sou pastor Milton César, estou aqui em Garanhuns, embora eu seja baiano, e a maior parte do meu ministério que já está com 32 anos, e já estamos há 10 anos aqui, completando este ano 10 anos em Garanhuns. Eu sou casado com dona Gésia Oliveira há 33 anos e no Ministério Pastoral há 32. Tenho um filho, chama Pedro, já é adulto, anos de idade, e vai completar esse ano. E o Senhor tem muito nos abençoado no Ministério Pastoral e muito especialmente no aconselhamento. Acho que isso aí é suficiente. Então, o que é que o senhor fala em definindo o tema que a gente está tratando? Eu sempre gosto da gente, nesse início, né, passar para aquelas perguntas que eu já enviei, aquela coisa toda. Nesse início, eu gosto de dar a oportunidade para que o senhor estabeleça aquilo que assim, isso é necessário para a gente entender sobre isso que nós estamos tratando. O que é que o senhor acha que é? Tipo, lançar o fundamento daquilo que a gente vai tratar hoje. Acho que pode ser as suas considerações iniciais aí. Bom, muito bem. Quando eu recebi o tema, a questão de saúde mental em tempos de pandemia, eu tenho uma preferência pessoal, nem é técnica, porque eu nem sou técnico nesta área especificamente, mas eu prefiro mais o termo saúde emocional, porque eu quero colocar desde o começo que o meu entendimento para a saúde mental é muito na área da psiquiatria. Então, eu entendo que os problemas relacionados à saúde mental são mais estruturais. São aqueles que são diagnosticados por um médico e por exames palpáveis. Por exemplo, são as pessoas que são portadoras de deficiência mental, algum tipo delas são várias, ou de enfermidade mental, esses têm dificuldade com saúde mental. Mas eu acho que hoje, nesses tempos de pandemia, as pessoas estão enfrentando muitos problemas com a saúde emocional, que não deixa de ser mental, mas eu vou tratar muito, preferindo usar o termo emocional. Então, aí, aqui, eu vou colocar a última pergunta que a gente recebeu, né, que é assim, a saúde do homem como um tripé, a saúde mental, física e espiritual. Aí o senhor já deu uma pincelada do modo como se enxerga. Aí me veio essa pergunta aqui, irmã Gisele, como é que a gente enxerga o homem? Eu sei que o início da resposta vai ser assim, a gente enxerga o homem como um todo, né? Mas como é que a gente pode trabalhar esses aspectos de nossa vida? Isso. Os antigos sábios gregos usavam já muito aquela... Eu não sei se eles enxergavam exatamente o tripé, mas eles falavam muito de mente e corpo, né? Aquela expressão latina, mens sana in corpore sano, a ideia de uma mente sã e um corpo são, tal. Mas é óbvio que nós iremos, como cristãos,
bíblicos que, acima de tudo, nós somos seres espirituais. E, de fato, nós temos um corpo, temos uma mente, mas nós somos um espírito, na verdade, somos seres espirituais, e aí nós devemos estar bem nesse tripé. É muito importante nossa saúde física, é muito importante cuidar do corpo, e o corpo deve ser cuidado com zelo e com amor, ele é templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar muito da mente, do nosso aspecto da psique, do nosso aspecto emocional, mas é óbvio que o carro-chefe que vai conduzir as nossas vidas passa pelo aspecto espiritual. Nós somos um todo e a gente não deve, eu particularmente não defendo a ideia de tripartite, de ficar dividindo, seccionando a vida em três partes, elas andam em conjunto, mas o aspecto espiritual comanda toda a nossa vida. Perfeito. Então, aí, dentro disso, vem também a pergunta assim, existe, o senhor enxerga um tabu entre os crentes para falar sobre esse cuidado com a saúde emocional, mental, como que o senhor enxerga isso, sobre a importância desse cuidado? Sim, há um tabu, já houve muito mais, num passado antigo e até um passado recente, um tabu muito grande em toda a sociedade brasileira com relação a tratar dos assuntos que diziam respeito ou que dizem respeito à saúde emocional, à saúde mental das pessoas. E entre os cristãos evangélicos, me parece que esse tabu sempre foi muito forte. Um desprezo para os problemas que afetam a saúde mental ou a saúde emocional, porque as pessoas sempre achavam que era um pouco de manha, um pouco de corpo mole, que eram pessoas que muito facilmente se desleixavam, então era muito os evitassem tratar assuntos que hoje são encarados como enfermidades, e eu não vou entrar na questão da polêmica se são doenças ou não são doenças, mas hoje se enxerga melhor assuntos como ansiedade generalizada, como depressão, como coisas que afetam a saúde emocional e que precisam ser tratadas. É óbvio que nós cristãos Isso, foi. E voltou. Tranquilo. Então, o senhor lembra onde o senhor estava? Bom, Manda se ver. vocês me ouviram inteiro, eu falei sobre essa questão do tabu, de encarar Sim. a possibilidade de perda da saúde emocional ou de perda da saúde emocional, que as pessoas evitavam tratar desse tema e muitas vezes agiam com uma certa discriminação com as pessoas que estavam em algum momento debilitadas emocionalmente, achando que era corpo mole, que era um pouco de dengo, e que precisam reagir, que façam isso ou aquilo. E aí eu concluí dizendo, é óbvio que nós devemos ter uma visão bíblica sobre o trato destas questões. Então, agora eu vou tentar seguir aquela ordem que a gente mais ou menos estabeleceu. Dentro disso, que consequências o isolamento pode trazer à saúde mental da igreja? Isso. Eu havia pensado, quando recebi essa pergunta, pensado que primeiro a gente precisava definir, mas aí lá na introdução você já me deu a oportunidade de muito superficialmente definir o que seria saúde mental ou emocional. De uma forma muito simples e nada técnica, até que ponto ou que nível nós estamos bem, nós estamos equilibrados com as nossas emoções, até que ponto nós estamos lidando com as questões e os dilemas e problemas do cotidiano. Isso é o que define
a nossa saúde mental ou a saúde emocional. E o quanto esta pandemia e o seu consequente isolamento social tem afetado, o que nós temos lido e ouvido é que tem afetado muita gente, que afeta especialmente no sentido de que põe limitações que antes as pessoas não estavam acostumadas e não estão acostumadas a lidar com suas frustrações, quando as coisas não saem do jeito que eu quero, do jeito que nós queremos. Então as pessoas normalmente ficam abaladas, ficam abatidas. Então eu acredito que o social emocional, ou seja, o isolamento social tem provocado várias consequências em várias áreas, né? Por exemplo, no âmbito nosso evangélico das igrejas, provocou logo a proibição das reuniões das nossas comunidades. O momento que nós nos congregávamos para adorar a Deus e os templos ficaram fechados e nós não estávamos acostumados com essa ideia de ficar em casa, e muita gente não estava acostumada com a ideia de cultuar em família, de cultuar em casa. Na sociedade, o comércio fechou, a indústria fechou, o setor de serviços fechou, e as pessoas se viram agora com o risco de perder a sua renda, e muitos de fato perderam. Então isso traz apreensão, traz nervosismo, traz ansiedade, traz até mesmo temor, medo, pânico, e isso afeta a estabilidade emocional de muita gente. Sem dúvida, afetou e tem afetado. Uhum. Então, de fato, isso tem nos afligido aqui. A gente até chegou um tempo de reabrir, só que agora a gente já está sentindo assim, será que vão fechar de novo a igreja, né? Graças a Deus, com um monte de limitação, a gente já reúne aqui, né? Até 50 pessoas, eu faço aqui ao ar livre, porque o terreno é grande, então eu posso colocar 2 metros de distância entre uma pessoa e outra, então para a gente respeitar isso. Mas eu sei que é difícil até essa adaptação. Então, aproveitando, mandar um abraço aqui às irmãs Shirley, Woolley e à irmã Neile. Saudade, Neile. Deus te abençoe, querida. Então, conosco aqui. Seguindo a ordem aqui, pastor, como nós constatamos que a nossa saúde mental não está bem? Veja, quando você percebe, é uma questão que o indivíduo principalmente deve começar a perceber, porque quando na verdade só os outros percebem é porque a situação certamente já está mais grave. Mas quando você percebe que você não está conseguindo lidar com normalidade, com as situações do cotidiano, dessa situação atual, quando você está preocupado excessivamente, quando você está com uma ansiedade que você não está conseguindo controlar, porque nós sabemos que a ansiedade, até certo ponto, é natural na vida de qualquer pessoa. Exemplo, você vai fazer alguma coisa pela primeira vez, alguém que vai falar em público pela primeira vez, o coração acelera um pouquinho, é absolutamente natural, não tem nada de patológico, não é enfermidade, não é doença, não é distúrbio, é uma defesa natural do nosso organismo para dizer, você está lidando com uma situação nova. Mas quando você percebe que você está tendo dificuldade para lidar com essa situação, seu coração está mais acelerado agora o tempo inteiro, você está tendo dificuldade para dormir, tem não só insônia, mas tem acordado várias vezes durante a noite. Está assustado, está irritadiço, perdendo a paciência com a esposa, com os filhos, com o marido, num tempo muito mais frequente. Então, talvez sejam sinais que você deva perceber que sua saúde emocional não está sob controle nestes momentos, nesse tempo de pandemia. E me parece que um dos principais sintomas disso é a chamada ansiedade e as preocupações.
como eu disse, que até certo ponto são normais, mas quando elas dominam a situação, já foge à normalidade. Dentro disso ainda, pastor, o senhor pode colocar assim alguns sinais de que a gente está com a ansiedade alta, porque às vezes a gente não percebe e às vezes assim, às vezes para mim, por exemplo, eu começo a carregar um pouco na comida. Eu viro uma forrageira Uhum. dentro de casa, eu faço uma refeição só. Eu começo quando acordo e só paro quando eu vou dormir. Então, como que é isso? E até a nossa irmã Renata está colocando aqui, é quando prejudica a sua rotina? É só quando prejudica a rotina ou a gente consegue já perceber isso antes que prejudique a Eu rotina? acho que é possível perceber antes que prejudique a rotina. Quando a ansiedade está se agravando, dependendo das pessoas, se elas têm um mínimo de estrutura emocional, elas conseguem ainda manter sua rotina, mas a muito custo, sob tensão, é tenso o tempo inteiro. Então, alguns dos sintomas dessa ansiedade é quando você perde a concentração nas suas atividades, quando você, alguns desses que eu já falei, afeta o sono, em outras pessoas afeta essa questão do metabolismo, essa questão da fome, ou não necessária fome, mas uma ânsia de comer, uma necessidade de descontar na boca, de estar o tempo inteiro mastigando alguma coisa e, consequentemente, muita gente aumenta de peso nesses períodos. Então, são alguns desses sintomas. Uma sensação de insegurança que fica constante, um certo medo, porque a ansiedade causa esse medo, que não chega a ser síndrome do pânico, que aí já é outro distúrbio, mas um medo que você necessariamente não explica, porque ele não tem uma causa única e específica, mas ele é um tanto mais abstrato. Então, são sintomas dessa ansiedade e de que podem estar chegando outros problemas emocionais neste período de pandemia, principalmente. Perfeito. Então, aí, seguindo, dentro disso, falta de saúde mental está sempre associada a uma falta de busca ao Senhor? Eu não responderia de forma genérica, generalizando que sim. Eu não daria um sim. Eu acredito que possa, em alguns casos, estar relacionada a essa falta de busca, de maior contrição, de maior desenvolvimento da vida de comunhão com Deus, em alguns casos. Mas nós não poderíamos afirmar, porque se eu afirmar positivamente a esta pergunta, que a falta de saúde mental está sempre associada à falta de busca ao Senhor, nós não poderíamos admitir que crentes sinceros, até que homens e mulheres de Deus do passado e do presente, a gente não poderia admitir ou que eles tiveram ansiedade ou que eles fossem crentes, porque as duas coisas agora se tornam antagônicas. Então, eu, de forma alguma, eu concordo com isso. Eu entendo que em alguns casos pode estar associado, mas eu entendo que crentes sinceros que buscam ao Senhor podem, devido à sua debilidade emocional, em alguns momentos sofrer com a ansiedade. E eu poderia citar exemplos bíblicos que aparentemente que parece Sim. depressão. Aqueles famosos salmos onde principalmente Davi expressa suas dificuldades em determinados momentos e circunstâncias da vida. Por exemplo, no famoso Salmo 42, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Mas, ao mesmo tempo, como servo de Deus, ele recobra o controle e diz: eu ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, eu creio que é possível que crentes sofram com a ansiedade, mas não se desesperam, porque na busca ao Senhor encontram o conforto, o consolo e o domínio, o controle.
Isso, perfeito. Aí a gente poderia passar a noite falando aqui de exemplos, mas eu gosto sempre de colocar assim, Asaf, lá no Salmo 73, tem um pouco disso. Elias, lá depois que ele passa aquela batalha Isso. pesada contra os 450 profetas de Baal. Aí, às vezes, tem até um quê de ironia na narrativa, porque assim, nossa, o cara acabou de enfrentar 450 profetas de Baal, matou todo mundo, fez um milagre, e agora ele está com medo de uma Pronto. mulher. Já li alguns textos sobre Certo, isso. Jezabel. Até em mensagens de pastores sobre isso, né? Como que é isso? Que exatamente aquele momento mais difícil Uhum. de Elias, de chegar a se esconder na caverna e de pedir a morte, eu prefiro morrer, porque ela já matou mesmo todos os profetas do Senhor, só sobrei eu, etc. E foi exatamente depois do que nós chamaríamos do momento mais glorioso do ministério de Elias, daquele desafio com os profetas de Baal, onde ficou claro que Elias estava no caminho do Senhor, que o Deus que ele servia era o Deus verdadeiro. Mas Elias sofreu com aquelas tensões, mas Deus o restaurou. O Senhor fala com ele, manda sair da caverna e diz: vai, segue e faz o que tem que fazer. Perfeito. Então, dentro disso, pastor, crente tem depressão? Um crente pode ter depressão? Lembra quando falamos aí sobre o tabu? Num passado muito recente, havia um tabu enorme sobre isso. E muita gente dizia claramente que depressão é falta de fé. E que crente, portanto, não pode ter depressão. Hoje, entretanto, se sabe que, embora possa existir variados tipos de depressão, mas que a depressão é de fato uma patologia, hoje, em alguns casos, comprovadamente com distúrbios hormonais, com distúrbios, alguns até físico-genéticos que uma pessoa traz e como uma enfermidade. Hoje a depressão é tratada, dizer que crente não pode ter depressão seria a mesma coisa de dizer que crente não pode ter problema cardíaco, que crente não pode ter problema de rins, renais, problemas de fígado, etc. Porque hoje encara-se como uma enfermidade e há comprovação para isso. Mas me deixa fazer uma ressalva, é que existe certamente aí algum tipo de À vontade. depressão que é aprendida, é comportamental, e aí pode ser em algum aspecto pecaminosa. Ela pode, de fato, ser gerada por uma fraqueza aprendida, talvez até desde criança, por causa destas imperfeições, deformações pecaminosas da nossa sociedade, do nosso jeito de viver, da forma como somos criados pelos nossos pais, cheio de deficiências que poderiam ser qualificadas como pecaminosas e que gera uma depressão que necessariamente não tem uma explicação física, hormonal. Assim, eu estou me sentindo aqui naquelas conversas que a gente tinha dia de terça de manhã, né? E aí eu vou caminhar exatamente desse jeito, assim. Ah, nesses quase 32 anos de experiência pastoral que o senhor tem, o que o senhor usa de sinal para dizer assim, eu tenho uma situação que é mais comportamental, eu tenho algo que é de ordem química, de ordem hormonal, de ordem realmente de enfermidade? Veja bem, acima de tudo, no meu ponto de vista, a depressão precisa de avaliação médica, de avaliação clínica. Portanto, um psicoterapeuta, um psicanalista, um psicólogo não são as pessoas ideais para fazer esta diagnose. É preciso realmente que, quando a pessoa percebe os sintomas da depressão, então ela precisa procurar um profissional qualificado
que vai avaliar o que pode estar causando esta depressão. E, como eu disse, algumas pessoas têm dificuldades hormonais, têm constatáveis em alguns exames que esse profissional vai encaminhar. Então, essa daí é uma depressão que tem causas que precisam, de fato, de uma ajuda especializada. Quando a depressão ela surge em momento específico da vida, não tem um histórico familiar, não tem uma manifestação já de algum tempo, mas uma pessoa adulta e de repente agora porque perdeu um familiar, porque perdeu o emprego, porque fracassou no casamento, ou algo semelhante, uma frustração, e a pessoa agora começou a se sentir deprimida, então eu acredito que o conselheiro cristão, que o pastor está perfeitamente qualificado para ajudar essa pessoa com os princípios da palavra de Deus, com aquele aconselhamento exortativo, nutético, com aquele aconselhamento que vai pela palavra de Deus, que vai ajudar essa pessoa a encarar a vida de frente, porque é assim que o Senhor nos ensina a encarar a vida de frente. Então eu acredito que essa depressão não precisa de tratamento médico, não precisa de uso de psicofármacos, de remédios. Essa pessoa vai precisar, com a fé, vencer essa depressão. Perfeito. Então, aí, a gente vindo tomando aqui uma linha já bem prática, o que fazer se eu perceber que eu tenho sido afetado por esse isolamento? Isso. Então, eu vou colocar um passo primeiro muito simples, que é assim, se você se percebe, meu emocional foi afetado e eu estou a ponto de desequilibrar, então o primeiro passo é você ganhar consciência disso. E com a consciência disso, se colocar aos pés do Senhor, numa busca do Senhor, aconselhado na sua palavra, dizer, Senhor, me dá este equilíbrio, eu preciso vencer isso, eu confio em Ti, eu creio num Deus que é soberano, que é Senhor de todas as coisas, que está sentado no trono de onde governa o universo e nada fugiu ao Teu controle, eu creio nisso e eu peço que o Senhor me ajude na minha fraqueza a reencontrar o equilíbrio. Se você consegue, maravilha, bênção de Deus. Se você continua com dificuldades, aí vem o segundo passo. Procura ajuda. Procura ajuda do teu pastor, procura ajuda de irmãos maduros que você possa confiar, gente da fé cristã. E se necessário, aí procura ajuda médica, ajuda profissional. Mas eu acredito que o primeiro passo é esse, é você, conhecendo a si mesmo, se perceber com dificuldades, lutar com Deus para reequilibrar e caso continue com as dificuldades, pede ajuda. Então, um pastorzinho assim pequenininho e magrinho, mas com certeza tem o temor do Senhor, tem o conhecimento da palavra do Senhor e estará junto para ajudar os irmãos nas suas necessidades. Com a graça de Deus. Então, dentro disso, pastor, como que a gente equilibra, então, essa questão do crer na soberania de Deus, como o senhor falou, que a pessoa chega, se derrama diante de Deus, dizendo, Senhor, eu creio que Tu és soberano, que Tu estás no controle de todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, ela se vê agora lidando com um processo de ansiedade na vida dela, né? Que tem hora que, às vezes, eu até sou duro nas minhas pregações, o senhor conhece bem, de eu dizer assim, a ansiedade nada mais é do que a ânsia de tomar o controle que não é nosso, mas é do Senhor. Então, como é que... É verdade. Faz parte, eu creio que da nossa natureza falível, pecaminosa, humana, que nós só nos sentimos confortáveis quando as coisas estão aqui nas nossas mãos, quando nós temos o domínio. Eu sofro desse mal
e tem que lidar com ele, combatê-lo o tempo inteiro. Eu gosto de estar no controle da situação, você sabe disso. Nós trabalhamos juntos e aí eu sou analista, eu peso, eu analiso, às vezes penso até demais, e isso desgasta e a gente peca. Mas veja, você me perguntou pelo equilíbrio. O equilíbrio não está em cruzar os braços e dizer, eu creio num Deus que é soberano, não vou fazer nada e vou deixar tudo na mão dele. Não, a palavra de Deus não nos ensina. Veja, de fato, é a nossa fé reformada que o nosso Deus é soberano. Ele não é um pouquinho soberano, ele é absolutamente soberano. Isso significa que ele tem o controle completo das nossas vidas. E a Bíblia ensina isso em várias circunstâncias e ocasiões, como, por exemplo, quando Jesus Cristo foi preso, foi crucificado, alguns de fora dizem assim, coitadinho de Jesus, como os homens são maus, porque, entretanto, a própria Bíblia diz assim, que Deus tinha o controle de tudo. Herodes e Pôncio Pilatos não fugiram ao controle, ao domínio de Deus. O que é que isso nos ensina na prática? Nos ensina que, de fato, nessa nossa jornada terrena, nós não estamos isentos das lutas, das dificuldades, até dos sofrimentos, das angústias, mas que trazem um cumprimento de um propósito de Deus, que no momento nós não enxergamos. No programa de rádio que você participava comigo, eu tenho pregado muito nas últimas semanas sobre isso, sobre a nossa visão. Ainda semana passada, eu falava sobre um exame de vista chamado campimetria, que mede o alcance, o campo de sua visão. Nós temos uma dificuldade enorme, a gente só enxerga um palmo à frente do nariz, a gente só enxerga a circunstância atual, mas Deus enxerga tudo de um outro panorama. Então nós precisamos aprender para equilibrar, primeiro, crer que Deus é absolutamente soberano. Segundo, confiar nele. Terceiro, descansar nele. Se eu creio que ele é soberano, que nada foge ao seu controle. Segundo, eu creio nesse Deus e eu confio nele, então eu preciso descansar em Deus. E se minha alma se inquietar com a ansiedade, que parece que eu quero retomar o controle, então eu me toco disso, confesso ao Senhor o meu pecado e volto a confiar nele e digo, Senhor, eu não estou enxergando agora o que é que vem pela frente, mas eu descanso em Ti e eu fico na expectativa para aguardar o que o Senhor vai mostrar. Então, perfeito. E aí, dentro disso, tentando ser sempre o mais prático possível, como eu consigo diferenciar agora essa ansiedade que me é pecaminosa, que é às vezes eu dizendo assim, não, isso eu queria controlar, até como o nosso irmão Marcelo está falando aqui, existe um falso prazer em se achar no controle de algumas coisas, né? Quando que é uma ansiedade assim pecaminosa e quando que é uma ansiedade já um sinal de que a gente está tendo um distúrbio emocional. Aquela ansiedade da preocupação, ela tem um limite do natural. É natural que na noite que antecipa uma viagem que eu aguardava, que eu planejava há muito tempo, na noite que antecede um exame que eu vou fazer porque há suspeita de uma doença grave, em circunstâncias desse tipo, é natural sentir ansiedade. Ninguém precisa ir para o médico, nem precisa ir para o pastor confessar pecado, porque, pastor, a noite passada eu quase não dormi por causa daquela entrevista de trabalho ou por causa da defesa da minha monografia lá na faculdade, ou coisa desse tipo. É absolutamente natural, faz parte dessa nossa estrutura falível. Agora, se eu estou agora, por exemplo, nessa circunstância de pandemia, sem dormir há muitos dias, eu estou excessivamente preocupado, o meu emprego está mantido, mas eu continuo excessivamente preocupado achando que vou perder, que a firma que eu trabalho vai falir.
Então, já parece que essa ansiedade se tornou patológica e que precisa, de fato, ser cuidada naqueles dois passos. Primeiro, por você mesmo. Se reconhecer, Senhor, parece que eu estou querendo o controle de novo, mas, Pai, eu quero renunciar a isso, eu te peço perdão e quero entregar o controle da minha vida nas tuas mãos. É mais ou menos por aí. E se essa ansiedade está, de fato, beirando a doença, a enfermidade, então, muito provavelmente a pessoa precisa de ajuda. E depende muito, uma coisa que a gente ainda não falou, do histórico individual da pessoa. Alguns irmãos têm patologias emocionais, mentais, e essas pessoas certamente vão precisar da ajuda exógena, de fora para dentro, inclusive da medicação. Eu não sou contra o uso de medicação quando absolutamente necessário. Perfeito. Então, até tem um pouco assim, um ditado que às vezes a gente usa aí no Nordeste, é assim, a pessoa começa a ver chifre em cabeça de cavalo. Né? Que não é necessariamente aquilo que ela está acontecendo, mas é, por exemplo, ela vê uma visita do sócio da empresa, e aí diz assim, eita, tá vendo, o sócio veio aí, e é porque, olha, a coisa está difícil, ele está aí para ver o que é que vai fazer, a gente vai fechar. Essa coisa mais ou menos de isso sofrer seria... antecipadamente e desnecessariamente, ela é altamente prejudicial. Tipo, o sócio chegou e fez uma visita, então você já imagina que vem coisa ruim aí. Vão cortar muitos empregos e será que vai ser o meu também? E coisas desse tipo, isso não é bom. Ou aquelas pessoas, eu conheço alguns casos assim, de pessoas que têm uns temores irreais. Exemplo, nos tempos do telefone fixo, porque hoje quase ninguém tem mais telefone fixo em casa, então, digamos, o telefone tocou 1 hora da madrugada. A pessoa já acorda dizendo quem morreu. Porque se alguém telefonar para minha casa 1 hora da manhã, é um parente para avisar que o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, o filho que estava viajando sofreu um acidente e morreu. Aí vai lá e atende o telefone. É da casa de seu Francisco? Não, meu amigo, é a casa de Milton. Ou era um trote, ou era engano. Era engano. E você sofreu sem a necessidade. Então é preciso, de fato, neste aspecto, ter o controle da sua situação emocional. Quando foge a esse controle, quando a preocupação é excessiva, eu costumo exemplificar assim. Eu atendi uma certa feita aqui em Garanhuns, no meu gabinete, um jovem a pedido dos pais que são de uma igreja de uma cidade aqui vizinha. Eles me telefonaram e perguntavam se eu poderia atender o filho, jovem de 16 anos de idade, estava tendo pavores, medos. Eu disse, vamos ver se nós conseguimos ajudá-lo. Então, eu atendi algumas vezes, uma vez por semana, durante várias semanas. E ele tinha um medo injustificado. Um medo que não tinha causa aparente. Um medo de quê? Não, de nada. De repente, me dá uma sensação de medo, uma palpitação, sudorese, a pessoa começa a suar, parece que a pressão ou caiu ou aumentou. Então, bom, são indícios de que precisa de ajuda. Quer seja ela espiritual ou, dependendo do caso, de um profissional. Aí foge a normalidade. Não é uma ansiedade dentro dos limites da normalidade. Perfeito. Então aí o senhor tem tocado agora assim, ajuda seja espiritual, seja de um profissional. Aí agora eu acho que é uma pergunta que ela sempre é um pouquinho mais polêmica, mas eu não tenho como fugir dela. Como o aconselhamento bíblico atua na manutenção da saúde mental? E aí essa pergunta, ela já vem acompanhada, assim, com aquela pergunta, com aquela briga clássica, qual a relação do aconselhamento bíblico com as outras disciplinas da saúde mental, vamos dizer assim, com a psicologia, com a psicanálise, com a psiquiatria, como é que isso se relaciona? Bom, nós estamos numa live aberta e eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, não é?
Não, com Eu certeza. vou ser bem claro. Jamais procure um psicólogo que não seja crente. Vou começar por aí. Mas volta, eu deveria ter começado por outro lugar. Como o aconselhamento bíblico. Bom, de fato, os cristãos devem ser aconselhados pela Bíblia. É pela palavra de Deus. Não ignorando, nós, os conselheiros, que os irmãos enfrentam, são crentes, não deixam de ser crentes porque enfrentam dilemas, porque enfrentam problemas. Nós, com essa consciência, devemos ajudá-los primeiro com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é suficiente para nortear não apenas a nossa fé, mas a nossa prática. Não é o que nós, presbiterianos, com primazia, dizemos que a Bíblia é o quê? Nossa única regra de fé e prática. O que é que isso quer dizer? É aquilo que eu creio, aquilo que eu devo crer como cristão presbiteriano, é somente o que está na palavra. Então, a Bíblia é a minha única regra de fé, de tudo que eu creio, mas não para aí, de prática. Então, tudo o que eu devo fazer, ou pensar, ou dizer, deve estar de conformidade com a Bíblia. Não necessariamente nós precisamos ser tão bitolados que tudo que eu falo tem que ter um versículo bíblico no meio. Não. A Bíblia deve ser internalizada de maneira que, mesmo que eu não a cite de maneira direta, com o endereço direitinho, no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, diz isso, isso e isso, mas que o que está naquele versículo faça parte do meu modus vivendi, da minha maneira de viver. Então, quando eu enfrento meus dilemas, sem dúvida alguma eu vou encontrar na palavra de Deus a resposta que me ensine qual é a maneira correta. Se essa maneira não está me fazendo bem, me prejudica, me afeta emocionalmente, vamos para as Escrituras. E aí eu tenho uma coisinha que eu não poderia deixar de falar. Eu repito em gabinete isso com muita frequência. Nós, cristãos, servos de Jesus Cristo, não somos guiados pelo que sentimos. Isso vai para todas as áreas, inclusive a área da adoração, que tem gente que vai para uma igreja porque eu preciso sentir. Se não sentiu, como é que foi o culto? Sem graça, eu não senti. Ah, vai para lá, rapaz. Eu não chorei, eu não me arrepiei. A Bíblia diz que os sentimentos, que na verdade que o coração é desesperadamente corrupto, para a gente confiar nas sensações, nos sentimentos. Então, se eu não devo me guiar pelo que eu sinto, pelo que eu devo me guiar? Pelo que eu sei. Pelo que eu sei da palavra. Eu repito isso com muita frequência no meu gabinete, quando atendo, inclusive e principalmente irmãozinhos que têm sofrido com debilidades emocionais. Eu sempre digo isso. Isso é o que você está sentindo. E as sensações são sempre negativas. Então, não seguir pelo que você sente, mas pelo que você sabe. Por exemplo, eu estou com a sensação que eu vou morrer. Sensação. Ah, mas o que é que eu sei da palavra de Deus? Que a minha vida está nas mãos de Deus. E que eu, pelas minhas preocupações, não consigo acrescentar nenhum palmo ao curso da minha vida. Então, o que é que eu tenho que fazer? Viver ou morrer é para a glória do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, é para a glória do Senhor. Por isso que Paulo diz aos filipenses, né, que o morrer é lucro. Porque ele sabia exatamente o que era que significava isso. Então, mas eu não estou sentindo isso, pastor. Muitas vezes as pessoas me dizem, ok, eu entendo que você não está sentindo, porque seus sentimentos estão deturpados e estão fragilizados. Não seguir pelo que sente. Seja guiado pelo que você já conhece e você já sabe das Escrituras Sagradas. Perfeito. Então, e aí vamos lá pensar aquilo. Óbvio que eu sei que o senhor vai lidar com todo cuidado por quem é o senhor, pela instituição que o senhor representa, mas aí como que a gente trabalha esse equilíbrio agora com as outras disciplinas? Inclusive, eu mesmo, pastor, porque, inclusive, assim, com muito amor, mas o meu período no seminário, a gente tinha uma ênfase muito grande no aconselhamento bíblico no tético. E eu ouvi professores meus que eu amo,
mas de alguém dizer assim, o que é que eu faço com um diploma de psicologia? E aí o camarada, no ímpeto, diz assim, rasga e joga no lixo. Não é assim que a banda toca. Como que a gente equilibra, como que a gente se relaciona? E aí eu sei que vai ter os extremos. Não há relação e o outro lado de dizer assim, a gente se submete ao que diz a psicologia. Eu sei que fugindo desses extremos, mas como que a gente se comporta aí Por isso dentro? eu disse naquele momento que meu pensamento pessoal é não procure um psicólogo que não seja cristão. Por quê? Porque, de fato, nós temos que concordar que estas áreas aí profissionais, as outras disciplinas, como a psicologia, a própria psicanálise, tem vertentes e tem teóricos, como o principal deles, Freud, Sigmund Freud, que tem postulados que são avessos aos princípios das escrituras sagradas. Então, a sua pergunta é como podemos equilibrar estas questões? A minha opinião pessoal é a seguinte: não jogue o diploma de psicologia fora. Submeta-o às escrituras sagradas. Não jogue fora. Use. Perfeito. Por exemplo, eu não sei se você publicou aí, mas você me pediu, pastor, o seu currículo e tal, aí está lá um curso de psicanálise que eu fiz. Não fiz para clinicar. Publicamos sim. Não fiz para clinicar, nunca desejei nem planejei montar um gabinete, um consultório psicanalítico ou ganhar dinheiro com ele. Até hoje, graças a Deus, já atendi dezenas de pessoas, nunca cobrei um centavo porque eu atendo como pastor, como servo de Deus. Mas, então para que o senhor fez? É interessante ter conhecimento dos mecanismos de funcionamento da psique, da mente humana, do organismo humano, me ajudou numa coisa, numa principal. Se eu puder destacar, se disser assim, foi uma única coisa que me beneficiou neste curso, foi aqui. Aqui é na aurícula. Me ensinou a ouvir. Eu já era pastor há um bom tempo, vários anos de ministério, mas muitas vezes, como pastor, a gente acaba sendo precipitado. O irmãozinho começou a falar, eu já estou aqui dizendo, oxe, é pecado. E eu tomo-lhe Bíblia, dou um supapo nele com a Bíblia. E a psicanálise, se tem uma coisa que ela me ensinou, foi ouvir. E muitas vezes o que o meu irmãozinho está precisando é de um ouvido. É de alguém que com amor, com carinho, com zelo, o ouça, escute e, obviamente, entre com a palavra de Deus e possa ajudá-lo. Eu não vou fazer isso porque seria piegas, mas eu tenho aqui no meu WhatsApp uma mensagem recebida a semana passada de um jovenzinho de 14 anos que eu atendi com muita... Eu estava sem tempo ano passado, mas a mãe... conhecida de uma de nossas congregações, me telefonou, pastor, atenda meu filho, eu atendi 2 vezes. E depois não tive mais condição e ele também deixou. Semana passada a mãe me pediu, pastor, atenda o rapaz. Eu disse, eu estou saindo da Covid-19. Eu fui acometido de Covid, assintomático, mas eu tive que ficar no isolamento. E aí a cabeça da gente fica mil por causa das muitas atividades que eu tenho. Dei a entender que não estava com disponibilidade para atendê-lo. Aí o rapaz, o próprio jovem, me mandou uma mensagem, onde ele diz assim, pastor Milton, o senhor, fora da minha família, é a pessoa mais importante da minha vida. E ele diz assim no áudio, o senhor só me ouviu 2 vezes, mas nunca ninguém me escutou do jeito que o senhor escutou. Como é que você não atende? Como é que você não atende? Pra gente que é chorão, como é que... Literalmente os meus olhos encheram de água. Porque ele diz assim, nunca ninguém me deu a atenção que o senhor me deu. E o senhor acalma a gente. E você sabe como eu sou durão, sou agitado, sou isso, sou aquilo. Mas na hora que você recebe o irmãozinho no gabinete, é para ouvi-lo. Ouvir os seus dilemas, suas preocupações. E nós, como legítimos representantes de Deus, que todos os servos do Senhor são, não apenas os pastores,
temos a obrigação não de engrossar o caldo, apenas dar bufetada, mas de acalmá-los, trazendo-os para olhar para o Senhor. Então, eu acredito que as outras disciplinas podem ser úteis se usadas por cristãos. Na minha opinião, então, se eu tenho visto... você for para cristão é jogar dinheiro fora, para não cristão é jogar dinheiro fora. Perfeito. Então, eu tenho visto assim, o Vern Sheridan Poitras, que é um filósofo americano, trabalha muito com o John Frame, né, que é autor já conhecido da nossa cultura cristã e tal. Ele escreveu 2 livros já, que é assim, Redeeming Philosophy, ainda não chegou no Brasil, é Redimindo a Filosofia, e um outro é Redimindo a Sociologia, Redeeming Sociology. Por que é que não pode haver redenção da psicologia? Por que é que ele redime a filosofia, ele redime a sociologia? Por que é que não pode ter redenção da psicologia? Dentro da graça comum que nós reformados falamos tanto, Deus não deu nada de bom ali dentro. Então eu acho que são esse feeling, esse equilíbrio que a gente tem que ter para sobreviver dentro dessa área. E aí, caminhando dentro disso, pastor, como a igreja deve se proteger das consequências desse isolamento que a gente tem vivido? Bom, eu não creio que haja algo específico a ser feito diferente do que a igreja já deveria fazer na sua normalidade. Eu acho que para a gente suplantar, para vencermos esta pandemia e todas as suas consequências, nós temos que ser igreja. E, inclusive, provar para os críticos que ser igreja não é o mero exercício religioso de frequentar um templo aos domingos e assistir a um culto, como muita gente pronuncia. Culto não se assiste, mas tem muita gente que diz: você vai para onde domingo? Eu vou assistir o culto. Não, culto não se assiste, não é espetáculo, não é show. Então eu vou cultuar. Ok. Então, eu creio que a igreja deve se proteger das consequências do isolamento sendo igreja, crendo no Senhor e vivendo para a glória do Senhor na igreja, ou seja, nas reuniões de congraçamento e de adoração, em casa, na convivência com a família, no exercício da profissão, vivendo para glorificar ao Senhor. É a melhor maneira de nos protegermos das consequências desta pandemia. Do tipo, pastor, mas é muito genérico isso que o senhor colocou. Então vamos lá. Sendo crente, crendo que o Senhor está no controle da minha vida, eu perdi o emprego. E agora? É aí que eu preciso demonstrar que de fato eu creio no Senhor. Senhor, por que é que o Senhor está me fazendo perder o emprego? Por que é que o Senhor está permitindo que minha empresa demita e entre os demitidos esteja eu? O que é que o Senhor quer me mostrar? O que é que eu posso aprender com isso? Como eu posso honrar ao Senhor e glorificar ao Senhor numa situação tão adversa? Bom, se você não sabe como responder, pergunta a Daniel, quando foi jogado na cova dos leões. Pergunta aos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando lançados na fornalha ardente. Na fornalha. Eles não foram jogados lá porque eram infiéis, porque estavam fraquejando na fé, porque não estavam dando bom testemunho. Pelo contrário, porque foram fiéis ao Senhor. E o resultado de tudo... Eles foram lançados lá por viver a rotina, a naturalidade da sua fé. Né? É Daniel dizendo assim, não, eu oro 3 vezes no dia virado para Jerusalém. Aí eles pegam isso e dizem, o decreto era não pode orar a Deus nenhum a não ser a Dario. Né? Então, lança ele lá. Que aí até um aspecto do que a gente está vivendo é assim, o grande desafio é esse mesmo que o senhor colocou, como é que a gente vai ser igreja, né? Porque às vezes o meu sentimento
tem hora que a gente tem sempre aquela negatividade, e às vezes o meu sentimento é assim, já não tinha compromisso antes, agora perdeu, agora a gente faz, e tem hora que eu estou sondando meu coração até para lidar com isso, é assim, necessariamente eu vou ter agora uma turma de desigrejados para ir visitar e exortar e trazer de volta ao convívio da igreja quando a coisa voltar ao normal. Porque se você olhar direitinho, aquilo que nós criticávamos dos desigrejados é o que nós estamos sendo forçados a fazer. E tem hora que eu estou brincando em casa com o Rafael dizendo assim, agora eu estou me sentindo o próprio Júlio, eu tenho 2 empregos. Eu sou pastor e eu sou youtuber. Porque agora eu estou até tendo que dizer, se inscreva no canal, deixa o like e aperte o sininho. Por que isso? Mas necessariamente a gente vai ter isso, as pessoas vão dizer assim, eu não preciso mais da igreja, ou é agora que as pessoas vão ver e dizer assim, olha, a gente precisa realmente o ser igreja, o viver realmente a igreja, o viver a comunhão dos santos, como ela deve ser, como que isso a gente coloca agora na prática e diz assim, vamos auxiliar nossos irmãos. Você falando e eu pensando aqui na prática mesmo. O que foi que aconteceu conosco aqui, com a igreja que você também pastoreou juntamente comigo por 4 anos, aqui a igreja de Heliópolis? Veio o decreto estadual mandando fechar os templos, nos pegou assim, o que é que nós vamos fazer agora? Reuni com o pastor Stuart, que mora aqui no primeiro andar, em cima aqui, eu costumo dizer que ele mora na minha cabeça, ele mora aqui no primeiro andar. Reuni com ele, pensamos rapidamente, assim, com esses meus olhos esbugalhados, o que é que nós vamos fazer? Então eu pensei em algumas coisas assim. Primeiro, a gente tem que encontrar maneiras de manter os crentes integrados. E a internet foi um dos meios que Deus propiciou para nós. Não há por que desprezá-los. A outra coisa que nós pensamos foi, não é só uma questão de mantê-los integrados a nós, mas vamos descobrir ligeiro quais são os irmãos que estão em dificuldade. Nós tivemos esse cuidado. E o que é que... Vamos fazer contato com os irmãos. Como é que estão? Você sabe que nossa igreja tem muitos idosos, alguns deles têm uma vida estabilizada, têm família, e outros são carentes e carecem de cuidados externos. Então, nós corremos para isso. E aí eu me surpreendi que nós começamos a fazer lives diárias, de segunda a sábado, e no domingo a gente transmitia a escola bíblica e o culto da noite. E resolvemos assim, nós vamos cultuar ao Senhor. Formamos uma equipe, começamos a transmitir aqui da capela do IBN, que é onde uma boa parte de nós mora. Observei. Nós dissemos assim, vamos manter os cultos nos horários normais e vamos transmiti-los. Ok. Aí qual é a nossa surpresa? Os irmãos não só participam, na maioria, mas se preocuparam em estender esta assistência aos demais. Ou seja, nós fomos igreja, nisso, lhe confesso, foi uma grata surpresa, foi uma surpresa gostosa. Os irmãos, nós já fizemos, inclusive hoje foi a 4ª etapa da nossa assistência de cestas básicas. Eu e o pastor Stuart de máscara, indo fazer as visitas apenas na porta. Os irmãozinhos, os idosos, entre, pastor. Não, irmãos, não vamos entrar para não pô-lo em risco. Não posso. Mas assistindo a estas pessoas, e tudo isso com ofertas espontâneas da membresia da igreja. Então, sendo igreja, indo lá para assistir ao irmão que perdeu o emprego, fomos numa casa onde os irmãos estavam 3 pessoas em casa, desempregados, numa casa de aluguel, e quando eu estava saindo, o representante da companhia elétrica estava colocando a conta na caixa postal da casa. E aí, o que é que você faz? Eu roubei a conta. Era o mínimo que eu poderia fazer. É a hora de ser igreja. É a hora de ser igreja. Pastor,
a gente tem 45 segundos e eu tenho uma outra pergunta aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou encerrar, eu vou voltar para a gente fechar isso, tá? E aí, o senhor tem suas considerações finais, a gente tem o tempo de se despedir tranquilo. Então, como diria Galvão Bueno, nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já. Então, estamos de volta, pastor. Perfeito. Então, a próxima pergunta que a gente tem aqui, a gente já estava até tratando dela, né? Mas agora é assim, é específica. Como a igreja pode auxiliar os que padecem mentalmente? Só rapidinho, deixa eu começar. Derli, abraço, meu querido. Deus te abençoe. Bom ter você conosco. Fala comigo no WhatsApp que eu tenho um negócio para resolver contigo, tá? Puxão de orelha ao Nosso querido Ederli aí. Pois muito bem, eu tinha separado para o final mesmo um texto das Escrituras que fala muito ao meu coração. Inclusive, ultimamente eu tenho usado muito aquele texto conhecido de Filipenses, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, tratando nesta carta de questões muito pessoais ali da carta, a partir do versículo 2, ele fala até do caso de Evódia e Sintique, e fala ao seu companheiro e auxiliar que ajudasse aquelas irmãs, mas aí eu vou, para não me prolongar, eu vou para o versículo 4, a partir do versículo 4, onde Paulo fala: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Até este versículo 9 é um texto que a gente não vai expor aqui, mas é bastante instrutivo e nos ensina, e eu gosto principalmente dele, por causa de um cânticozinho que eu conheço desde a minha juventude na igreja, bem simplesinho, pequeno, e que no seminário eu aprendi com o reverendo Francisco Leonardo, que era meu diretor, sogro do reverendo Augusto Nicodemos, e em grego ele ensinou lá, que é baseado naquele corinho: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Aí eu vivo dizendo para mim mesmo: alegrai-vos no Senhor. Então, meu querido irmão, me permita falar direto assim, para os queridos que estejam sofrendo, estejam sentindo uma pressão emocional muito grande nesses tempos de pandemia. Alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor não é qualquer alegria, não é alegria barata, não é alegria pelo novo iPhone, não é alegria pela televisão nova, não é alegria por qualquer coisa deste mundo, mas é uma alegria no Senhor. E além dessa alegria, ele diz: sejam moderados e coloquem diante do Senhor toda a vossa ansiedade. É Ele quem tem cuidado de nós. Então, a nossa recomendação é essa: a igreja pode auxiliar os irmãos que estão com um controle maior das suas emoções, podem ser uma ajuda muito presente, muito forte para os outros irmãos que têm maior dificuldade. Não significa que não são crentes, mas que precisam do ombro amigo, precisam do companheirismo, precisam da ajuda e, em alguns casos, precisam da tutela de um pastor, de um discipulador, de um irmão amadurecido. Então, perfeito. Se o senhor não citasse reverendo Francisco Leonardo, não era o senhor. E, assim, a lágrima vem no olho porque é lembrar daquilo que a gente passou, que eu passei no seminário, que eu vivi, né, e era esse cântico que
reverendo Stefano cantava com a gente. Às vezes quem é daqui não tem noção do que é, quem não viveu um seminário, não tem noção do que a gente passa ali e de como a nossa saúde emocional ela é testada, né? Então, eu quero até com isso, graças a Deus, meus presbíteros estão aqui comigo, o presbítero Ronilson está aí acompanhando. Aí eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês têm me auxiliado aqui a manter a cabeça bem, né, que tem hora também que eu preciso fazer isso, né, e com isso poder auxiliar nossos irmãos. E aí é lembrar aquilo que a gente viveu no seminário, porque é assim, o seminário foi a escola em tudo, inclusive em como é que a gente passa pelo sofrimento. Que às vezes, comparado ao que muita gente passa por aí, nem é sofrimento. Se eu for comparar com o que eu sei que tem muita gente passando por aí. Mas eu lembro que para mim, uma vez foi um pouco de sofrimento, foi o primeiro ano, o Natal, eu estava auxiliando numa congregação lá na Torre, e eu precisei passar o Natal, a noite de Natal, sozinho, dentro do Seminário Presbiteriano do Norte. Eu brinco que nem os angolanos estavam lá. Estava aquele corredor que o senhor bem conhece, de 16 quartos, escuro, e você chegar ali depois de vir do culto, e você passar por ali. E eu lembro que estava minha família postando fotos, né, que a gente já estava vivendo a época do Facebook, estava minha família postando a foto da ceia, mas depois de ter ceado com a igreja, mas meu lanche da noite eu lembro que foi aquela bolachinha Clube Social com um todinho. E aquilo apertou meu coração de dizer assim, poxa, eu não estou com minha família, eu estou aqui sozinho, nesse lugar, na companhia dos livros, o que o pessoal lá está lá na ceia, o que é que eu estou comendo. Ali foi experienciar um pouquinho sofrimento, privação, mas o que foi importante hoje na minha formação de poder parar e entender é que às vezes o que não é sofrimento para mim, para o nosso irmão é algo que está machucando a alma dele. E como que a gente se auxilia mutuamente a ponto de dizer isso para a pessoa, alegre-se no Senhor. E embora, como o senhor disse, a gente não vai expor o texto, mas quando a gente olha para o apóstolo Paulo falando nessa carta aos Filipenses, de alegria, 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 mais de 100 vezes alegria está nessa carta. O que domina o espírito da carta é a alegria, mas ele está preso. A sequência desse texto que o senhor falou, né, até tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é perfeito ocupa o nosso coração, mas a sequência é ele dizendo assim, eu aprendi a estar contente. De novo, alegria em toda e qualquer situação. E esse é o grande paradoxo do cristianismo. Como é que eu estou contente no sofrimento? Como é que Policarpo, bispo de Esmirna, está cantando enquanto a fogueira está queimando o corpo dele? Esse é o grande paradoxo do cristianismo. E que hoje a gente lida com essa percepção de que o sofrimento ele também é emocional. E nós, como igreja, precisamos, de fato, acordar e atuar também nessa área. E dispor o ombro amigo, como o senhor falou, para atuar também nessa área. E eu quero só, para devolver para o senhor, lembrar que isso não é obrigação apenas nossa, pastores e presbíteros, mas que todos os irmãos, os que são mais maduros, têm a obrigação de caminhar com aqueles que são mais novos na fé, que carecem dessa mão estendida para direcionar os seus passos iniciais na fé. Então, nós como igreja precisamos verdadeiramente acordar nesse sentido. E aí, pastor, tendo tomado sua fala assim, mas eu quero passar para o senhor concluir aquilo que, se faltou algo que o senhor queria falar, que o senhor queria pontuar,
a fazer suas considerações finais, o senhor fica à vontade, como o senhor quiser. Em termos gerais, eu acho que falamos tudo que havíamos antes proposto para comentar sobre o assunto, mas eu finalizo reforçando essa última parte mesmo. A aplicação dos preceitos do Senhor, a aplicação da palavra de Deus à nossa prática da vida cristã. De fato, agora, exercermos o que é essa igreja. Para nós até, quem sabe, como resultado desta pandemia, muitos queridos aprendam que a igreja não é o templo. Que o templo é importante por ser o lugar que a igreja ergueu e para ser usado exclusivamente para a adoração do Senhor e o estudo da palavra. Mas que, de fato, aprendamos o que é ser igreja. Que não sejamos igrejistas, nem sei se esse termo existe, se não existe é neologismo agora, né? Que não, já que não estamos indo num lugar chamado igreja, então que percamos essa ideia igrejista e que sejamos igreja no nosso dia a dia, em todas as áreas da vida, inclusive nesta de compreender o outro irmão. Então, se você sabe que um outro irmão está sofrendo emocionalmente, ao invés de agir criticamente, nós deveríamos entender assim, bom, ele não tem sabemos que todo desequilíbrio é originário do pecado, mas nós não vamos fazer aquela relação de causa e efeito e apontar o dedo para o irmão dizendo assim, ele está assim porque ele está em pecado. Confesse o pecado que isso aí vai passar. Não necessariamente. Essas debilidades que alcançam a pessoa humana são, de fato, por causa do pecado que atinge toda a humanidade, mas e que esses irmãos precisam de ajuda, porque eles não têm uma estrutura, e nós poderíamos colocar, eles não têm emocional e talvez até espiritual, nível de maturidade, que consigam retomar o equilíbrio. Então, nós podemos nos dispor para ajudar estes irmãos e certamente conseguiremos, com oração, com dedicação, com um bom ouvido para ouvir seus dilemas, mas depois, aí é onde entra o aconselhamento nutético, para confrontar com os princípios da palavra. Não, eu sei que você está sentindo isso, eu compreendo isso que você está sentindo, mas olhe, não seguir pelo que você sente, seguir pela palavra. E você sabe que a palavra diz isso. Por exemplo, o texto que nós falamos aqui agora. E, inclusive, é um segundo e último texto que eu citaria, é de outra carta de Paulo, a primeira aos Tessalonicenses. Lá no capítulo 5, quando Paulo fala do versículo 12 em diante, que o apóstolo Paulo vai falando, eu cito o finalzinho do versículo 13 para ser econômico no tempo. Viver em paz uns com os outros. Fica à vontade. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, que consoleis os desanimados, que ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. E novamente vem os termos que Paulo gosta, regozijai-vos sempre e orai sem cessar. E em tudo dai graças. A ideia é essa, de gratidão ao Senhor em todo o tempo, a despeito das circunstâncias contrárias, adversas, mas sempre com gratidão ao Senhor e sempre com regozijo. Regozijar-se aí é o mesmo que alegrar, é o ohairete. Eu não vou deixar o senhor comentar muito não, que eu estou expondo sequencialmente aqui a falar nesse então tá bom. Então vai explicar isso aí direitinho, porque de exegeta você tem tudo. Você é melhor do que eu. Graças a Deus. Você falou do pastor Stefano, eu estou fazendo agora a pós-graduação em missiologia, e nosso último módulo semana passada foi pura exegese de Novo Testamento com o pastor Stefano. Mas foi muito gostoso, muito bom, muito bom. Eu fico babando aqui. Então, pastor, eu quero agradecer ao senhor por sua disposição, do senhor estar aqui conosco. Eu quero agradecer ao nosso conselho da Igreja Presbiteriana de Heliópolis, por ceder o seu pastor, o seu tempo,
Um abraço a cada um deles, um abraço à Igreja Presbiteriana de Heliópolis. Fica também um abraço da nossa Igreja Presbiteriana Betânia aqui em Corumbá, um abraço dos nossos presbíteros a vocês. Como eu tenho dito a todo mundo aqui, né, o pessoal, vez por outra, diz assim, o senhor quer trazer todo mundo também, que o senhor conversa lá na live, o senhor quer trazer aqui, mas quero mesmo. Né? Semana passada eu tive com o reverendo Marcos André, né? E foi uma bênção, né? A gente falando sobre o DNA do sistema penitenciário. Pronto, foi uma bênção. E aí eu digo, eu queria trazer o senhor aqui no Pantanal. O senhor que gosta de pescar, nosso outro presbítero dando o joinha aqui, o senhor que gosta de pescar, toda vez que eu vou no Rio, eu me lembro do senhor. Eu vou ensinar esse pessoal a pescar. Não precisa. Então, a gente tem o desejo, né, de ter vocês aqui, porque tem o lado bom dessa situação toda que a gente está vivendo, é a gente aprender a usar essas ferramentas para o bem da nossa igreja. Se a gente estivesse na normalidade, quando que eu ia pensar em fazer um negócio desses aqui e edificar a nossa igreja desse modo e ajudar a gente a se alegrar no Senhor e a nos fortalecer emocionalmente. Então, isso que o senhor está fazendo aí, o Nivaldo Cortes está mandando um abraço aí para o senhor, dizendo que está com saudade. Isso, né? É pastor, foi meu auxiliar lá em Jacobina. Coisa boa. Então, a gente está se encontrando todo mundo aqui. Um abraço, reverendo Nivaldo, que Deus o abençoe. Então, eu quero finalizar, quero me despedir, deixar um abraço para a tia Gésia, para a Peu. Peu, vez por outra, eu tenho contato com ele no WhatsApp, a gente sempre brinca, mas fica o abraço aí a todos vocês, tá? A saudade, que Deus os abençoe ricamente. E a você que nos acompanha, fica o nosso abraço e o nosso desejo de que o Senhor sempre te fortaleça e te guie debaixo da sua graça. Pastor Milton, o Senhor se despede também conforme. Isso, eu aqui agradeço pela oportunidade, fiquei de fato lisonjeado e é sempre um prazer estar contigo, é como um filho e tem de fato idade para ser meu filho, então que Deus te abençoe, um grande abraço aí para a Rafaela e para as crianças, com a saudade principalmente de Laura, porque Laura eu ajudei a começar os primeiros passos, né? Mas sim, um abraço para vocês, para a família toda e para essa igreja querida aí. E se Deus permitir, algum dia nós vamos chegar aí. E nem que saiba no período de férias, eu vou a Corumbá e a gente vai nesse Pantanal aí. Eu vou pegar jacaré no dente, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Grande abraço para os seus presbíteros e obrigado pela confiança e que Deus abençoe muito vocês. Amém. Antes do senhor desligar, o senhor falou de Laura, né? E eu digo assim, eu vou até dizer aqui, pessoal, praga de pastor pega. Só que essa foi uma praga boa. Né? E Rafaela não está grávida. Assim, a gente com toda a prevenção do mundo, mas Deus mandou, e estamos aí, tá de 5 meses, com a graça de Deus, semana que vem a gente vai descobrir se é menino, se é menina, né? E a gente tá aí nesse trabalhar. Laura tá daquele jeito, esperta, feito ela só, dando nó em pingo d'água, e Lucas, bruto, que eu não sei a quem puxou, bruto daquele jeito. Eu sei, mas não vou dizer. Tá certo. Chega, fala grosso, pastor menino. Mas a gente lembra e lembra com carinho, né, e com saudade. Então, que Deus abençoe mais uma vez. Um forte abraço, pastor. Abraço. Deus abençoe. Até mais. Então, você que nos acompanha no nosso canal, deixa o teu like no nosso vídeo, ativa o sininho para receber a nossa notificação de produção de conteúdo, e se ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, se inscreve e nos ajuda a melhorar a nossa produção de conteúdo, para a glória de Deus. Fique com Deus, um forte abraço, tenha uma boa noite. Deus abençoe. Até mais.